Acho que o que você iniciou é uma revolução. O aumento do antissemitismo está apresentando desafios à comunidade judaica global que não existiam antes. Mais recentemente, as ameaças físicas iminentes e claras. Eyal Ostrinsky é o novo presidente do Fundo Nacional Judaico Keren Kayemet LeIsrael, em resumo KKLJNF, ou como dizemos em hebraico, Cacau. Bem-vindo ao estúdio JNS, Eyal. Então você assumiu o cargo em janeiro. Acho que você foi o presidente mais jovem do KKL até hoje. De fato. Então isso é realmente uma grande conquista. E você tem alguns planos revolucionários, especialmente quando se trata da diáspora das comunidades judaicas no exterior. Vamos começar com isso. Tudo bem. Bem, eu acho que se você olhar para os desafios que o KKL enfrenta, é preciso basicamente se adaptar aos desafios que o mundo judaico está enfrentando. E você não pode dizer que o que era antes é o que existe agora. O fato de que está aumentando o antissemitismo está apresentando desafios para a comunidade judaica mundial que não existiam antes. Mais recentemente, as ameaças físicas iminentes e claras, e às vezes o perigo à vida humana em comunidades judaicas no exterior, representam um desafio que não enfrentávamos antes, como eu disse. E precisamos basicamente implementar programas que ajudem nossas comunidades a lidar com esses efeitos do antissemitismo como nunca antes. E, portanto, vamos investir fortemente em segurança, na segurança judaica, na resiliência da comunidade, na preparação para emergências, questões nas quais não estivemos tão presentes quanto necessário nos últimos 5 anos, e até mesmo antes disso. Junto com o desenvolvimento da liderança judaica dentro das comunidades judaicas, movimentos juvenis, campi universitários e outros lugares onde precisamos de uma liderança judaica forte para nos manter firmes diante dos desafios que enfrentamos. Agora, as pessoas vão dizer, por que Cachol está investindo uma boa quantia na diáspora? Normalmente é o contrário. A diáspora é que dá dinheiro para Israel. Basicamente, esse é o motivo pelo qual precisamos agora investir na diáspora. O fato é que judeus ao redor do mundo basicamente doaram os fundos que a KKL usa agora quando utiliza as terras de Israel e suas rendas. Os judeus do mundo todo compraram essas terras. E agora precisamos retribuir. Por quê? Porque agora a relação entre judeus ao redor do mundo e Israel não deve se basear apenas em doações e apoio dos judeus do mundo todo a Israel. Israel, como o Estado do povo judeu, como a pátria do povo judeu, agora precisa se posicionar ao lado do povo judeu, das comunidades judaicas ao redor do mundo e ajudá-los a lidar com seus desafios, que aumentaram imensamente nos últimos anos. Então agora temos que fazer isso. E um dos maiores desafios, como você sabe, desde 7 de outubro, é o aumento do antissemitismo em todo o mundo. E você decidiu enfrentar esse problema também. De que maneira? Primeiramente, nós dobramos a quantidade de dinheiro que investimos anualmente em nosso orçamento operacional para combater o antissemitismo e desenvolver liderança nos campi universitários. Atualmente, o ambiente está mais hostil para os judeus no mundo todo, passando de 3 milhões de shekels por ano para 6 milhões de shekels a cada ano. Além disso, vamos fazer 2 coisas. Primeiro, vamos investir fortemente nos esforços feitos por organizações judaicas para combater o antissemitismo e para desenvolver a liderança judaica em campi universitários e assim por diante. Vamos investir aproximadamente de 10 a 20 milhões de shekels no apoio a organizações judaicas que fazem esse trabalho. E por outro lado, nós vamos Estamos buscando construir uma parceria com a Agência Judaica, formando um centro global para a segurança judaica, resiliência comunitária e preparação para emergências. Com um investimento de aproximadamente 20 milhões de shekels por ano do KKL para trabalhar com comunidades judaicas ao redor do mundo, onde houver aproximadamente 200 judeus ou mais, e você precisa ajudar eles e suas lideranças a estarem mais conscientes, mais preparados, mais prontos para enfrentar esses desafios. Então, essas são as coisas que estamos analisando, no que estamos fazendo agora quando se trata de lidar com os efeitos do antissemitismo. Vamos voltar à missão original de Cachol.
Missão, se preferir, como organização ambiental, a maior organização ambiental de Israel. E, entre outras coisas, vocês investem muito dinheiro e têm um grande orçamento. E me corrija se eu estiver errado, mas Katrol possui 13% das terras em Israel. Vocês investem e ajudam a desenvolver e reconstruir comunidades que foram impactadas pelos ataques de 7 de outubro, especialmente no norte e no sul. Se me permite, eu gostaria de te corrigir só um pouco. Claro, E dizer que o primeiro objetivo do KKL não era ser uma organização ambiental, mas sim uma organização de assentamento. Precisamos promover assentamentos no norte e no sul, na Galileia, no Negev, na região de Arava, no entorno de Gaza, nas regiões fronteiriças do norte, nas colinas de Golã. Esse é o nosso principal objetivo e meta principal. Além disso, ser o Serviço Florestal Nacional de Israel é o nosso segundo objetivo. E o terceiro é, digamos, ser uma organização ambiental. Então, primeiro, o que eu queria dizer é que, quando assumi o cargo, tive que pensar sobre qual deveria ser o rumo do KKL. E eu disse que precisamos redirecionar nossos esforços para essas missões principais. Precisamos planejar investimentos estratégicos no norte e sul. Precisamos investir fortemente em nossas florestas, aumentar o número de hectares que são basicamente destinados à silvicultura. E dentro delas, precisamos plantar mais árvores e criar mais infraestrutura para que o público venha às nossas florestas. Essas são nossas principais missões em silvicultura e quanto aos assentamentos, disso eu já falei. Também precisamos investir em reservatórios de água para apoiar a agricultura nas fronteiras ao norte e ao sul. Também precisamos investir em esforços de combate às mudanças climáticas nos municípios e em nossas florestas. E todas essas são nossas missões prioritárias agora, junto com a educação judaica, como falamos sobre investir na diáspora e nos esforços de educação judaica em Israel. Essas são nossas principais áreas de foco neste mandato. e como o 7 de outubro afetou isso? Desde 7 de outubro, os esforços no norte e no sul tomaram um rumo muito mais, devo dizer, efeito imediato e necessidade imediata, o que significa que o KKL deve e precisa estar presente para aquelas comunidades que foram massacradas, sequestradas e destruídas em 7 de outubro. Precisamos ajudá-los a reconstruir, precisamos ajudá-los a se reassentar e se reestruturar e assim por diante. E na linha da fronteira norte, a guerra não terminou nem mesmo nas últimas semanas. Ela ainda continua acontecendo. Desde 7 de outubro, o norte tem sido alvo de foguetes, mísseis e outros ataques do Hezbollah. E isso continuou acontecendo até algumas semanas atrás. Então, basicamente nessas áreas, estamos trabalhando em esforços de reabilitação. Decidimos investir 75 milhões de shekels na reconstrução e reassentamento de Nir Oz, no sul. 30 milhões de shekels em Manara, no norte, 115 milhões de shekels em todos os kibbutzim e moshavim na linha da fronteira norte que foram alvo do Hezbollah durante todo esse período. E investimos diretamente na ajuda a esses assentamentos e no apoio às prefeituras locais em projetos estratégicos para ajudá-los a reconstruir. E também investimos em realocar a população de Kfar Azah em Rushama, em casas temporárias, e agora estamos ajudando o pessoal de Kfar Azah. E demos a cada um desses 13 ou 14, assentamentos mais atingidos no entorno de Gaza, que foram os mais atacados pelo Hamas. Para cada um deles, trouxemos um bairro de expansão, casas temporárias, para abrigar os jovens, adultos e grupos que querem vir e se estabelecer nessas áreas. Então investimos aproximadamente 1,5 milhão de shekels entre 23 e 25 no norte e no sul. Só este ano investimos mais de 1 bilhão de shekels em esforços no norte, 1 bilhão no norte e na linha de fronteira. E eu acho que, basicamente, estamos fazendo o que devemos por aquelas comunidades que foram mais afetadas e que fazem parte dos nossos valores e missões centrais, mesmo antes de 7 de outubro. Uma das questões mais controversas que surgiram desde que você assumiu como presidente, acho que foi em abril, foram relatos na imprensa hebraica de que você havia decidido
ou pelo menos Cachol havia decidido parar de financiar fazendas na Judéia e Samaria. E você disse que não é exatamente esse o caso. Não, eu não disse que não é exatamente esse o caso. Fazendas agrícolas na Judéia e Samaria nós não vamos apoiar. Fazendas educativas cuja missão principal é a educação. E eles estão trabalhando com jovens em situação de risco lá, tentando basicamente trazê-los de volta para suas comunidades e não levá-los para as fazendas. Nesse caso, nós vamos apoiar. A questão não era a linha verde, sim ou não, era a essência das fazendas, fazendas educativas. Sim, fazendas agrícolas onde às vezes o ambiente é conflituoso, digamos assim, é violento e por isso não vamos apoiar. E mesmo assim, os críticos voltaram e disseram: você mudou a política da organização. E como você responde a eles? Primeiramente, a política que foi implementada em 2022 era para apoiar fazendas educativas. Alguns pegaram essa política e basicamente começaram a apoiar fazendas agrícolas na Judéia e Samaria. Isso não era o que pretendíamos fazer. Nós paramos de fazer isso quando o governo Biden basicamente sancionou algumas dessas fazendas. Então nós paramos. E para retomar o esforço, concordamos que isso só acontecerá em fazendas educativas, que são uma pequena parte das fazendas e não nas fazendas agrícolas, o que não era o que pretendíamos fazer. E isso não faz parte da nossa missão principal. Então, novamente, deixe-me para os leitores da JNS e também para os espectadores que não entendem muito bem as complexidades desse debate, mas você está no cargo há 2 anos e meio como representante do Partido Trabalhista. E depois você será seguido por um representante do Likud. Não representa o Partido Trabalhista, mas sim todo o bloco liberal. Mas você foi eleito como candidato ou não pelo Partido Trabalhista? Não. 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 Eu estou representando todo o bloco liberal como um candidato de consenso. Não é isso. Eu não represento nenhum partido em específico. E a pessoa que vai assumir o seu lugar será representante? Ou supostamente deveria ser representante de um elemento do Likud. E eles podem mudar, eles seriam capazes de mudar essa política? Eles não terão maioria no Conselho para mudar a política. Eu acho que essa política do Conselho é clara, é forte, é sólida, e eu acho que ela recebe o apoio da maioria do Conselho. E nós também chegamos a um acordo com os elementos da ala direita que apoiaram esses esforços, e concordamos em trabalhar apenas em fazendas educativas. Então, a forma como o KKL funciona é através de um conselho de, 37 pessoas? O maior conselho de qualquer empresa em Israel, devo dizer. E ele representa pessoas de todo o espectro sionista, o que significa representantes dos religiosos sionistas. O pequeno partido Smotrich da direita, até Meretz e trabalhista, o que agora é chamado de democrático, a esquerda ultra-ortodoxos, Haredim de um lado, judeus reformistas e conservadores do outro lado. É um conselho muito diverso e, portanto, um conselho muito complicado. E é por isso que eu tento não fazer coisas que estão fora do consenso e tento focar em áreas de consenso. E estamos trabalhando arduamente nas questões em que não concordamos para chegar a soluções que representem um consenso. Então, novamente, venho acompanhando Cacau há muitos anos e me parece que o que você está fazendo é bastante revolucionário. Você está começando ainda jovem, pai de 2 filhos, como você disse. Acho que você tem 40 anos, fez 42 em junho, Mazal Tov. Obrigado. Acho que o que você está começando é uma revolução completa nessa organização muito antiga para a qual todos nós costumávamos doar. Sabe, nós costumávamos colocar dinheiro nas caixinhas do KKL para vocês, e eu não tenho certeza se elas ainda existem pelo mundo. Claro que existem, mas agora a gente usa elas mais como lembranças. Agora estamos tentando nos dirigir à comunidade judaica mundial e dizer, vamos renovar a conexão, digamos assim. Você doa dinheiro para plantar árvores em Israel de 36 a 54 dólares até 90 dólares para algumas árvores, talvez.
Queremos aumentar a conexão não para receber doações, mas para criar o vínculo, a conexão profunda entre o KKL e a comunidade judaica mundial através do plantio de árvores, por exemplo. Mas olhando para o quadro geral, qual é a sua visão para seus filhos, para Israel e para o KKL? Bem, primeiro, quero dizer, falar sobre a revolução que estou basicamente promovendo é que não é uma revolução no sentido de que o KKL fez um trabalho incrível ao longo dos últimos anos. E por isso o KKL é uma organização relevante. No entanto, tivemos alguns problemas com nossa imagem, alguns problemas com nossa eficácia, alguns problemas em focar em nossos valores centrais, nosso propósito e nossas missões. E é isso que estou tentando fazer. Um plano público de reabilitação para o KKL. Basicamente para refocar, melhorar nossa imagem pública, reduzindo custos, reduzindo voos, reduzindo nosso apoio, por exemplo, à mídia e conferências e assim por diante. E basicamente buscar, digamos, mídia espontânea, por exemplo, trabalhar duro com a imprensa. Apresentar o que estamos fazendo, ser mais relevante, ser mais presente, ser mais eficaz, mais rápido. Eu até enfatizei ser mais rápido do que éramos antes na hora de tomar decisões. E essa é a mudança que estou tentando trazer para o KKL. E eu acho que, como uma pessoa jovem, tenho a vantagem de não ser prisioneiro de concepções antigas. Quero trazer novas concepções sobre o que fazemos, como fazemos, com que rapidez fazemos e como apresentamos isso ao público. E eu acho que nos últimos 6 meses entramos num caminho que vai levar o KKL a lugares muito melhores. E com sorte isso vai trazer efeito ou vai causar um efeito e uma mudança pública positiva para a nossa organização. Quer dizer, acho que um bom exemplo, não sei se você concorda com isso, é que recentemente você inaugurou um novo centro florestal com um café e um portal para... Você gostaria de nos contar sobre isso? Sim, nós estamos tentando, como eu te disse, estamos tentando atrair o público para a floresta. Agora, onde isso faz mais diferença é basicamente em áreas onde você não tem o oceano, o mar, a praia, onde as florestas são as principais atrações naturais para o público. E em Jerusalém e no corredor de Maté Yehuda, em suas áreas, é a forma mais pura dessa essência. E isso significa que quando desenvolvemos um cinturão verde ao redor de Jerusalém, basicamente damos ao público um lugar para ir em busca de alívio, diversão, basicamente, você sabe, apenas sentir o ar de forma diferente. Agora, em Yad Kennedy, o que fizemos foi basicamente renovar toda a área, mas também colocamos uma cafeteria lá embaixo no local. E a cafeteria basicamente convida as pessoas a virem. As pessoas vêm não só pela floresta, mas pelo café, e isso se junta à floresta para criar uma atração completa. E nós fazemos isso também no Sataf, fazemos isso no Bar Bahar, fazemos isso em vários lugares onde chamamos de centros florestais, para que as pessoas possam vir, aproveitar o café com a família e tudo mais, e depois continuar ou começar pela floresta e então se divertir nas cafeterias. E isso atrai as pessoas para a floresta e nos dá uma atmosfera incrível para oferecer às pessoas. Sim, só para quem não sabe, Yad Kennedy é o Memorial Kennedy. Doado pelo JNF nos Estados Unidos, naquela época, mas agora o KKL em Israel, o KKL Global, está revitalizando toda essa área para uso público. Então, o KKL foi estabelecido em que ano? 1901. Nós comemoramos? Nós comemoramos 125 anos de existência este ano. Então vou voltar à minha pergunta original e torná-la a última pergunta. Qual é a sua visão para o futuro? Espero que o KKL, sendo percebido, como você disse, como a maior organização ambiental, mas também como a maior organização de assentamentos no norte e no sul, fora do governo de Israel e ao lado do governo de Israel. E a maior organização quando se trata de apoiar a educação judaica e a educação sionista no mundo todo, tanto em Israel quanto na diáspora. Eu quero alcançar todas essas populações, as pessoas que estão aproveitando as florestas, as pessoas do norte e do sul e as áreas rurais em Israel. E os judeus ao redor do mundo sabem que o KKL é a organização mais relevante e presente para eles, onde quer que precisem de nós.
Muito obrigado e desejamos a você tudo de melhor nessa missão tão importante. Obrigado. Tazar Talaba. Foi ótimo estar aqui.